Olá, meus queridos irmãos do curso Evangelista e Missionário, que é o pastor e professor Wellington Barci, para a nossa segunda aula de Introdução ao Novo Testamento. Na nossa primeira aula, nós demos uma introdução, um estudo panorâmico sobre o Evangelho de Mateus, e hoje nós faremos o Evangelho de Marcos, né? Vocês lembram de um slide que eu projetei para vocês lá no WhatsApp, porque me parece que na imagem ele não saiu assim tão legível, né? Devido à iluminação e tal. Aquele primeiro slide, quando nós falamos de 4 evangelhos, são 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a ordem conforme está na Bíblia. E depois eu falei sobre 3 estágios, que são os estágios de uma biografia. Quando se faz uma biografia, a gente quer saber o que aquela pessoa fez, né? O segundo estágio é o que aquela pessoa disse ou ensinou. E aí a gente sabe que Mateus, ele se preocupou com os ensinamentos de Jesus, como também Lucas, né? E o terceiro estágio é quem aquela pessoa era, né? Qual é o seu caráter, qual a sua natureza, a sua personalidade. E nesse aspecto, João, ele vai nos mostrar a natureza de Jesus. Então, o primeiro estágio é sobre os feitos. E aqui, o Evangelho de Marcos, ele se preocupa com isso, porque Marcos fala muito dos milagres, das obras, das realizações do Senhor Jesus. E mais tarde nós vamos entender por que o Evangelho de Marcos é assim. Bom, nós sabemos que o segundo evangelho que está na nossa Bíblia é chamado de Marcos, embora no conteúdo do evangelho nós não temos o nome dos autores, porque a preocupação deles não era atrair atenção para si, né? Porque eles queriam mostrar Jesus. É claro que durante a narrativa eles nos deram pistas, nos deram dicas, né, de quem eram os autores. E nós temos aqui Marcos. Marcos, ele tinha 3 nomes. Eu não sei se isso é novidade, mas ele tinha um nome latim, Marcos, né? A família de Marcos tinha uma relação com os romanos. Eles tinham uma casa grande em Jerusalém, não é? E então Marcos, ele tem esse nome latim, tá? Ele também tinha um nome hebraico, Iohanna, que é João, e se algum aluno chama João e não sabe o significado, João quer dizer Deus tem se mostrado gracioso, né? Mas ele também, esse João Marcos, ele tinha um nome grego, Kolobodaktolos, que quer dizer dedos grossos. Talvez essa era uma característica física deste jovem que foi um escritor, um autor sagrado que Deus usou para nos trazer um evangelho. Bom, eu disse que Marcos, os seus pais tinham uma casa grande em Jerusalém. Eu queria ler aqui um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. E considerando ele isso, quem estava considerando era Pedro, né? Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. É aquela passagem que Pedro, quando foi milagrosamente liberto das mãos de Herodes, né? Daquela cadeia, e ele foi então para a casa de Maria, onde os discípulos estavam reunidos. A Maria
é a mãe de João, chamado Marcos, né? Muito bem. Então, os pais de João, Marcos, eles tinham uma casa grande em Jerusalém. Foi esta casa onde aconteceu o Pentecostes, onde os discípulos estavam reunidos. Também foi esta casa onde o Senhor Jesus, ele comeu a última Páscoa com os discípulos e instituiu a Santa Ceia. Jesus, ele disse para os seus discípulos irem até a cidade e quando virem um homem carregando um cântaro, era para segui-lo e aonde ele entrasse era para ali fazer os preparativos da ceia, né? Provavelmente aquele homem era o pai de Marcos, tá? E aquela casa com certeza era de seus pais. Muito bem. Então, aí um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Marcos, ele também nos é apresentado em algumas cartas do apóstolo Paulo. Há uma referência na primeira epístola de Pedro e ele também aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Ele foi realmente um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas ele foi o número 2, ele nunca foi um líder, ele nunca foi um número 1. E a gente sabe que o reino de Deus tem os líderes, mas o reino de Deus, como é muito grande, ele necessita de homens e mulheres que sejam número 2, como Marcos foi. Marcos auxiliou, deu assistência para grandes líderes, como Barnabé, que é o seu primo, né? A gente vê que na primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, eles chamaram Marcos para o acompanharem, né? Marcos também foi um auxiliar de Paulo. Paulo ficou contrariado com Marcos, porque na primeira viagem missionária ele os deixou, né? Mas na segunda viagem missionária, Barnabé queria levá-lo novamente, Paulo não quis e separou de Barnabé. Barnabé chamou Marcos, né, e seguiu para Chipre, e Paulo ele chamou Silas e seguiu para a região da Galácia. Bom, então, anos mais tarde, Paulo considerou novamente, né, ter a companhia de Marcos, e ele escreve até numa carta, olha, muito me é útil, né? E então, na região lá de Roma, Marcos pôde dar assistência ao apóstolo Paulo. E ele também deu assistência ao apóstolo Pedro, né? Pedro, na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, ele faz referência, se eu não estiver enganado, no versículo 12, e ele fala de Marcos como seu filho na fé. Então, muito provavelmente, foi Pedro quem levou Marcos à fé, né, a uma experiência profunda com o Senhor Jesus. E Pedro, a história nos diz que Pedro teve Marcos como seu intérprete em Roma, porque quando Pedro foi a Roma, esse pescador sem muito estudo, né, ele não falava latim, e Marcos, como a sua família tinha relação com os romanos, ele próprio tinha um nome latim, né, que era a língua dos romanos. Marcos, segundo a história, ele foi o intérprete de Pedro em Roma. E como os anos passavam, diz que a igreja pediu para Marcos, que interpretava as pregações de Pedro, que ele as registrasse, porque aqueles que andaram com Jesus, como Pedro, né, estavam ficando velhos, né, estavam
se tornando em número pequeno, estavam morrendo, e eles queriam algo registrado, que as mensagens deles ficassem registradas. E aí diz que Pedro não se opôs, como também não incentivou, para ele tanto faz como tanto fez, e então Marcos começou a registrar, a escrever as pregações de Pedro. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo exatamente isso, que o evangelho que traz o nome de Marcos é nada mais, nada menos do que as pregações de Pedro. Ou seja, poderia ser chamado o evangelho de Pedro, mas quem escreveu foi Marcos, anotando, registrando as pregações de Pedro. Eu tenho aqui na minha mão, eu espero que vocês consigam ver, tá? Vou colocar aqui, esse gráfico. Esse gráfico tem uma linha, eu vou explicar depois melhor, mas daqui nós vemos que o Evangelho de Marcos, ele começa falando de um episódio que aconteceu no Rio Jordão, correto? E foi justamente lá no Rio Jordão que Pedro conheceu a Jesus, ok? Então, olha só nessa linha preta em cima, essa linha reta, ela cobre um período de 3 anos, que é justamente o que o Evangelho de Marcos cobre, né? Os 3 anos de ministério de Jesus. E ele inicia no Jordão, que foi exatamente onde Pedro conheceu a Jesus. Eu vou voltar nesse slide aqui que eu fiz à mão, tá? Daqui a pouco, para maiores informações. Então, eu disse para vocês que o evangelho que traz o nome de Marcos são anotações de Marcos das pregações do apóstolo Pedro. E foi justamente ali onde Pedro conheceu a Jesus que começa o evangelho de Marcos. A gente vai ver algumas características, por exemplo, o evangelho de Marcos, ele traz somente o lado fraco de Pedro, tá? Pedro, nas suas pregações, ele nunca quis mostrar suas virtudes, porque os primeiros pregadores do evangelho, eles tinham a intenção de não dar atenção ao mensageiro, mas sim à mensagem, esta mensagem do evangelho de Jesus Cristo, e trazendo toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Tá? Até no Evangelho de Mateus e Lucas, que contam as mesmas passagens que Marcos contou, às vezes eles mostram assim o lado melhor de Pedro, mas no Evangelho de Marcos, que são as pregações de Pedro, somente as fraquezas de Pedro. Tá? Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas não é dito lá no Evangelho de Marcos que ele, por 3 vezes, ele disse a Jesus que o amava, né? João registrou isso. Então, assim, a restauração de Pedro. Então, esse Evangelho de Marcos, ele realmente tem a sua fonte nas pregações, nas palavras do apóstolo Pedro. Tá bom, gente querida? Muito bem. Eu quero voltar então aqui a esse slide novamente, porque a gente vai fazer um resumo do evangelho que traz o nome, o nome de Marcos. Na verdade, nós temos aqui nesse gráfico aqui o resumo deste evangelho, tá bom? Como eu disse, ele cobre 3 anos, ele começa no Jordão, e durante esses 3 anos, nós vemos que 2 anos e meio, começando no Jordão até o Monte Hermon, deu aí um período de tempo de 2 anos e meio dos 3 anos. Então, 2 anos e meio ali na região do Jordão para o Hermon, ou seja, no norte de Israel. Nós vemos que foi o chamado Ministério da Galileia, nos capítulos de 1 a 9,
Então, nós vemos o ministério de Jesus na Galileia. Capítulo de 1 até o capítulo 3 foi um período onde Jesus teve bastante popularidade. Do capítulo 3, na sequência, até o 7, nós vemos que foi um período de oposição, principalmente por causa da questão do sábado, né? Jesus inicialmente teve a sua popularidade, ele foi popular, multidões o seguiam, né? Depois, os fariseus começaram a persegui-lo, a se opor a ele, por causa do sábado, ok? E depois nós vimos que no finalzinho, mais no finalzinho, Jesus ele vai se dedicar, ele vai concentrar em preparar os 12. É um período que Jesus ele esteve muito mais com os 12, preparando-os, tá bom? E aí nós vamos ver que isso aqui acontece, né, na Galileia, no norte. Aqui é o Mar da Galileia e tal. Aí Jesus, mais ao norte, chega numa cidade chamada Cesaré de Filipe. Herodes Filipe, um dos filhos do Herodes o Grande, ele criou esta cidade em honra a César. Por isso tem os dois nomes, Cesaré de Filipe. Ali era um lugar onde nascia o Rio Jordão, né? Porque lá no Monte Hermon, lá em cima do gráfico, eu coloquei aqui uma espécie de monte, e um monte coberto de neve, e essa neve, quando derretia, elas escorriam e formavam ali, na região de Cesaré de Filipe, a nascente do Rio Jordão, né? E ele desce para o Mar da Galileia e depois continua até chegar no Mar Morto, lá mais ao sul de Israel. Bom, então nessa cidade de Cesaré de Filipe aconteceu algo extraordinário. O que aconteceu lá? Ali era um lugar pagão, né? Havia ali na nascente do Rio Jordão um lugar onde eles colocavam imagens. E das imagens de ídolos que colocavam ali no passado, havia uma de um deus grego, Pan, e esse deus supostamente era um que se fez homem, tá? E andava aqui na terra. E depois, Filipe colocou lá uma imagem de César. César era um homem, obviamente, mas que se considerava Deus. Nesse lugar, Jesus, ele vai reunir os seus discípulos e perguntar para eles, olha, quem dizem os homens que eu sou? Ali naquele lugar, né? Naquele lugar onde as pessoas cultuavam um Deus que se tornou homem e um homem que se dizia Deus. E Jesus queria saber o que as pessoas diziam a respeito dele. E os discípulos, nós conhecemos a passagem, diziam, olha, o povo olha para ti, diz que tu és um profeta, assim, assado e tal, não é? E aí Pedro, naquele momento, diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E Jesus diz que esta é uma revelação que não é produto da inteligência humana, não vem da carne, não vem do homem, né? Essa é uma revelação de Deus. Então, a nossa salvação, a nossa conversão se dá com base nessa revelação de que Jesus, ele é mais do que um profeta. Jesus, até então, em 2 anos e meio de ministério, ele purificou leproso, ele expulsou demônios, ele curou enfermidades, ele ressuscitou mortos. Mas ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. E ali, com base nessa revelação que Pedro teve, e ele confessou que Jesus era o Cristo, essa confissão se tornou a confissão dos 12, né? E dali Jesus vai mais ao norte, lá no Monte Hermon,
aonde Jesus vai se transfigurar e dizer que de fato que ele era esse Filho de Deus. A partir daquele momento, ele vai descer do monte e vai para o sul de Israel, diretamente para Jerusalém. Aí ele vai passar na Pérea, né? O capítulo 10 de Marcos mostra o ministério de Jesus na Pérea, e depois o capítulo 11 ao 16 vai estar lá na Judéia, né? Especialmente em Jerusalém, onde ele é julgado, crucificado, sepultado, ressuscita e é assunto ao céu. Então esse aqui é o resumo do Evangelho de Marcos. Agora eu chamo a sua atenção, porque nós vimos lá em Mateus, que quando Jesus chega lá em Cesareia de Filipe, e que os discípulos têm a revelação que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que ele é mais do que profeta, que ele é mais do que alguém que cura enfermidade, ele é mais do que alguém que expulsa demônio, que ressuscita morto, ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. E é nessa revelação que a igreja ela é edificada. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja com base nessa pedra que suporta essa revelação, né? Essa pedra que é o fundamento da igreja, de que nós conhecemos Jesus como o Filho de Deus, como o Cristo de Deus. E aí, então, nós vimos que Mateus fala de duas palavras que até então Jesus ele não havia feito referência, que é a palavra igreja e que é a palavra cruz. Porque quando os discípulos passam a ter o conhecimento, a experiência e um relacionamento de Jesus, mais do que profeta, mais do que um curandeiro, mas olham para Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, aí então Jesus vai na direção da cruz. E chegando em Jerusalém, eu vou voltar um pouquinho, porque nesses 2 anos e meio aqui, até lá no Monte Hermon, nesse período que Jesus curava, que Jesus purificava leproso, que Jesus andava por cima das águas, que Jesus ele operava milagres extraordinários, toda vez que Jesus fazia um milagre, ele dizia assim para a pessoa, olha, não contes a ninguém, não entres na cidade. Isso só está em Marcos. E aí ele vai dizer isso enfaticamente durante esses 2 anos e meio. Não fale para ninguém, não conte para ninguém. Agora, lá em Cesareia de Filipe, ele pergunta, então quem sou eu? Né? Porque até então Jesus não queria que as pessoas tivessem uma ideia dele errada. Por isso ele diz, não conte para ninguém, não fala do que eu fiz. Mas ali ele vai revelar aos seus 12 quem de fato ele é. Lá no Monte Hermon ele se transfigura, né? Suas roupas são mais alvas do que qualquer lavandeiro pode ter lavado, né? Por quê? Porque o seu corpo ali, aquela luz divina, atravessou as suas vestes e Pedro, Tiago e João viram a transfiguração, correto? Então Jesus mostrou para os discípulos o que ele não mostrou para a multidão até então. E indo para Jerusalém, ali ele é julgado e o sumo sacerdote, sabendo que na lei dos romanos, blasfêmia não era crime. Blasfêmia não era crime. Crime era traição. Por isso que quando os judeus levam Jesus para Pôncio Pilatos, procurador romano, ele não diz, olha, achamos esse aqui blasfemando, dizendo que ele era Deus. Não, eles não levam essa acusação para Pôncio Pilatos. Mas eles levam a acusação de que era de fato crime na lei dos romanos, que era traição. Ó, achamos esse aqui dizendo que ele é rei, né? Ele é um rival de César. Isso era crime na lei dos romanos. Então,
quando os judeus estavam julgando Jesus, o sumo sacerdote diz: conjuro-te diante de Deus que diga se tu és o Cristo. E Jesus, sabendo que essa confissão o levaria de fato à morte, ele não nega. Então, olha só aqui a construção do Evangelho de Marcos. Durante esses 2 anos e meio, seu ministério diante do povo, ele purificava leprosos, ressuscitava mortos, curava enfermidade, tinha o poder sobre a natureza, mas as pessoas viam ele como um profeta, porque ele dizia para todos: não diga para ninguém o que eu fiz. Mas lá em Cesaré de Filipe, os seus 12 discípulos recebem a revelação de que ele era o Filho de Deus, o Cristo. E lá em Jerusalém, o próprio Jesus confessa, mesmo em face da morte, quem ele era. Então, o Evangelho de Marcos, ele tem essa construção para mostrar para você, para mim, para o mundo inteiro, que Jesus, ele é mais do que profeta, mais do que alguém que cura a enfermidade. Ele veio para morrer na cruz, para resolver o pecado do homem, o problema do homem diante de Deus, né? E nos levar novamente para ele como igreja, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos os alunos do nosso curso.